Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia da nossa receita número 5, certo? Só que antes de nós começarmos, eu queria sugerir que vocês também instalassem uma outra extensão, um outro plugin aí no VS Code, que é a Tab9, certo? Então você vai voltar aqui no VS Code, na aba de extensões, e você digita Tab9, você clica nela e vai instalar. Eu já tenho instalado aqui. E a proposta da Tab9 é que ela vai usar inteligência artificial na ferramenta de complementação, de completação, melhor dizendo, de código, certo? Então, quando você digitar, a Tab9 vai usar a inteligência artificial para sugerir aí algumas completações de código, certo? Então, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, digamos que eu tenha escrevido assim, e aqui a Tab9 já está agindo aqui, ó, sugerindo um término, certo? Para mim, tá? Então ela vai olhar o contexto e vai complementar com alguma sugestão mais inteligente aí, ok? Então fica essa sugestão. Então voltando aqui ao nosso problema, nós temos o seguinte problema para hoje. Você gostaria de usar algum método automático de compilação para não ter que digitar todo o comando de compilação necessário para o seu projeto, certo? Então a gente vai começar a aprender a usar a ferramenta de build, né, de construção de projeto. E a ferramenta de build que nós vamos começar a usar é a ferramenta Make, né, do projeto GNU também. Vem junto com aquele conjunto de ferramentas do MinGW que nós instalamos, certo? E a gente vai usá-la para fazer isso. Só que para construir, para usar o Make, você tem que construir um arquivo chamado Makefile, tá? A gente vai seguir alguns passos aqui, que são os seguintes. Primeira coisa, a gente vai renomear o arquivo mingw32 -make.exe apenas para make.exe, para facilitar a nossa vida, tá? Senão a gente vai ter que digitar tudo isso aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos na nossa pasta, da nossa partição, certo? Na pasta do mingw, na pasta bin, você vai procurar aí o make, o mingw32-make, você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai fazer uma cópia aí para você, você vai renomear essa cópia como sendo make, ok? Então, tendo feito isso, a gente vai criar na mesma pasta do nosso projeto, que é a pasta de receitas, né? Um arquivo chamado makefile, certo? Então eu já tenho aqui, vou mostrar para você. Dentro da minha pasta, você pode clicar aqui, na adicionar novo arquivo, ou com o botão direito do mouse, novo arquivo, certo? E você vai criar um makefile. Não precisa de extensão, basta colocar o makefile e ele vai mostrar para você, certo? Deixa eu fechar esse daqui. Esse aqui eu vou apagar, foi um teste que eu estava fazendo, mas nós vamos fazer juntos, tá? Então aqui eu vou escrever makefile, F-I-L-E. Pronto, você vê que o íconezinho já mudou aqui com o ícone do projeto GNU, é o Makefile, e ele está aqui em branco, certo? O Makefile ele é um conjunto de comandos, né, que você tem que escrever para gerar o seu projeto, tá? Vamos fazer um muito simples, e a gente começa estabelecendo alguns targets, né, alguns objetivos do Make, de modo que quando você chame o utilitário Make, ele vai simplesmente executar na ordem desses objetivos aí, desses targets, tá? Porém, a gente pode colocar no make lá os alvos que você quer, né? Mas, por enquanto, a gente vai colocar de forma muito simples, tá? Então, digamos que eu queira escrever aqui um target chamado hello. Esse aqui vai ser o hello. E, por último, eu vou colocar aqui o nome do arquivo
ou dos arquivos, uma lista de arquivos necessários para executar esse target, né? Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar o hello.cpp, certo? Que é o nosso arquivo do hello lá. Ele verifica se ele está atualizado, né, antes da última execução, e ele vai, se caso esteja desatualizado, ele vai executar esse comando novamente aqui, esse target. Na segunda linha, você vai listar aí os comandos necessários para executar esse target. Então aqui, aliás, antes de falar isso aqui são chamados de pré-requisitos, certo? Então aqui é o target e os pré-requisitos, ou seja, esses requisitos têm que estar atualizados para que ele cumpra isso aqui, tá? Eu vou dar um tab, certo? Tem que ter um tab aqui. É o caractere que separa aí os targets dos comandos, certo? E vou colocar aqui G++, é o comando que a gente usa, né? Que é o compilador, certo? Eu vou colocar aqui o nome do meu executável, tá? Eu vou chamar aqui de hello.exe e por último eu vou colocar o nome do meu arquivo fonte, que é o hello.cpp, certo? E eu vou acrescentar aqui o padrão C++ que nós vamos usar. Nesse caso aqui vamos usar o C++ 11, certo? C++ 11. Então, feito isso, eu tenho o que eu preciso para automatizar a compilação do meu projeto, ok? Então eu venho aqui, já tenho o Makefile, né? O nomezinho tem que ser esse, é padrão, tá? De modo que quando eu chamar aqui o make, ele vai procurar na minha pasta o Makefile dele, né? E vai executar na ordem, de cima para baixo, top-down, os targets que tem lá. No nosso caso só tem um, então ele executou aqui o comando dele e ele gerou para nós o hello exe, porque é o nome do executável que nós pedimos aqui, da saída dele, tá? Se nós digitarmos aqui o hello exe, nós vamos ver ele dando saída no hello world, ok? Bem, outras coisas a gente pode fazer aqui, como por exemplo, eu vou acrescentar aqui um textozinho para sair na tela, etio, e aqui eu vou escrever alguma coisa, certo? Eu poderia escrever, sei lá, vamos colocar aqui compilando. Pronto, compilando é uma boa saída, certo? Então isso aqui vai sair na tela quando eu executar o make novamente. Vamos ver aqui. Vou puxar um pouquinho mais para cima. Então saiu aqui make, saiu compilando e em sequência o comando, tá? Você poderia dizer assim, de forma mais clara, né? Compilando hello.exe, certo? E você pode embaixo dizer etio compilação, botar sem acento mesmo, encerrada, né? Encerrada, por exemplo, tá? Compilação encerrada. Então, se eu chamar o make novamente, então ele chamou o primeiro etio, compilando hello world, hello, aliás, exe, executa o comando e executa o último etio, ok? Então, a gente vai usar o make para nossas tarefas de compilação. Agora, tem como a gente fazer as tarefas de compilação também no VS Code, mas eu gostaria que vocês aprendessem primeiro o processo manual, depois a gente automatiza, tá certo? Então, a gente fica por aqui nessa receita. Na próxima aula a gente vai dar uma melhorada no nosso Makefile aí para ficar mais prático para nós, certo? Então, até o próximo vídeo.